Legal. Tem uma pergunta aqui da Juliana, da Costa Sobreira, lá do Rio de Janeiro. Obrigada, Juliana. E também do André Araújo. É uma pergunta sobre se a gente pode apoiar ações de animais, né? A gente tem 2 focos aqui pelo programa, que é educação e saúde, mas ação voluntária você pode fazer sim, junto com o comitê, uma ação independente para ajudar e contribuir para essa questão dos animais, pode. Mas pelo programa Comunidade Presente, a gente não apoia organizações que são voltadas para animais, porque ela foge do foco do nosso programa. Vocês já atuaram com já tiveram participação em alguma ação assim com animais? Ou não? Bem, eu visitei, né? Eu visitei com o meu filho uma ONG que cuida de gatinhos abandonados aqui em São Paulo, né? Mas todos sabem que a gente tem uma rotina meio complicada, né? E aí a gente consegue cuidar de uns peixinhos em casa. Então, não deu para participar presencialmente ali todo sábado, por conta até mesmo de uma agenda. Mas a gente tem procurado alguma coisa que, de repente, a gente possa ajudar, mas não com uma presença muito... Porque no momento eu realmente, por questões de agenda, né? Mas eu fui visitar, é um trabalho muito bacana aqui na Zona Leste de São Paulo. Muito legal. Bacana. Bom, eu não tive nenhuma oportunidade ainda, com animaizinhos ainda não. Como eu disse, né, a gente está entrando com um processo grande agora com relação a idosos, né? Então, na Ilha Bela, né, pelo fato de ser um lugar paradisíaco, todo mundo que aposenta quer ir para a ilha. Então, a população, né, de pessoas idosas lá é muito grande. Então, essa entidade que a gente está trabalhando, né, justamente é para realmente ampliar, para que eles estejam cada vez mais o gosto da vida, né? Porque não é porque é idoso que pode deixar de viver. Perfeito. Então, a gente está em prol desse trabalho. Ah, que bacana. Eu queria que vocês comentem, como você participou, Kleber, a Sandra também participa do comitê, a gente tem pergunta aqui da questão do limite de valor, né? Quando se trata de pequenas reformas e tal. Uma pergunta da Lídia Mendes, ela é lá do Comitê de São Luís, um beijo para São Luís, obrigada pela participação. Vocês querem falar sobre isso? Sim, posso falar com relação ao meu projeto, né? Quando nós realizamos o início do projeto lá em São Sebastião do Hospital, foram enviadas 3 propostas, né? Primeiramente, da reforma da UTI intensiva, segundo, reforma dos apartamentos e terceiro, reforma da recepção. O banco, né, nessa análise do comitê, foi enviado as 3 propostas e o banco em si, ele tem uma acessibilidade muito grande, né, que eu fiquei lisonjeado com isso. O porquê? A gente tinha uma proposta da reforma da UTI de 700 mil, a gente tinha a proposta de reforma da recepção de nem 10 mil e tinha a proposta dos apartamentos que dava em torno de 150, 200 mil. O banco, né, ele abraçou a causa da proposta intermediária, né, que foi dos apartamentos. Então, a gente percebe que o banco em si, ele está muito preocupado em ver qual que é a prioridade naquele momento, né? Pensando que o quê? Como volto a falar para vocês, eu tinha uma colaboradora que estava gestante e ela via que tinha dificuldade de acessibilidade a esses apartamentos. Então o banco identificou, ele teve o cuidado de identificar e assim investir naquilo que realmente era primordial para o momento. Uma outra situação que se tornou favorável a esse momento da reforma dos apartamentos foi a duplicação da Tamoio. Então assim, com a duplicação da Tamoio, a gente percebe que o fluxo de pessoas no hospital regional, que é o de São Sebastião, iria aumentar significativamente. Então, frente ao relatório que eu apresentei, informando a esta situação, o banco colocou como prioridade esta aceitação pelo plano da reforma dos apartamentos, pensando que o quê? Ele estaria atendendo muito mais pessoas nesse momento. Então, assim, o banco ele é muito analítico e ele vai realmente com uma assertividade muito grande. No entanto que depois, né, quando foi o fechamento do comitê do hospital, as pessoas entenderam que realmente a reforma do apartamento ia ser mais importante. Só apenas complementando aqui o Kleber,
Nós temos aí uma questão, valor mínimo não, né? Mas porque dependendo da ação, esse valor pode variar muito. E em termos de valor máximo, aproximadamente 200 mil, né, Ana? Isso. É mais ou menos isso. E vale, assim, reforçar que a gente não pode deixar com que aquela organização, ela fique dependente do recurso da fundação para a manutenção ou fazer todos os projetos. Não, nós somos um apoio, gente. Então, é bastante importante ter isto em mente. E outra coisa que é bastante importante também, na hora de fazer a análise, né, das propostas, verificar se realmente o que vem na proposta é o que de fato acontece ali ao vivo a cores. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Era uma entidade que queria fazer assistência para menores, né, no período integral tal, e eles pediam uma impressora. Gente, uma impressora, o cartucho de tinta é muito caro para manutenção. Então, muitas vezes vale a pena você mandar... E a impressora era para fazer folders, né? Então, muitas vezes vale a pena você mandar fazer o folder fora, 3 mil por 100, 150 reais, do que você ter uma impressora e gastar, sei lá, 100, 150 reais num cartucho, né? Que não dá para imprimir nem 1000. Né? Então, a gente precisa ter essa noção na hora de fazer a análise, realmente ver e analisar essa proposta na ponta do lápis para ver se vale a pena ou não e como a gente pode ajudar aquela entidade a realmente ter algumas soluções práticas para o dia a dia. Isso é muito bem colocado por você, Sandra, porque é esse olhar que a gente quer despertar mesmo nos gerentes e nos colaboradores que participam do programa, porque muitas vezes a organização pede o apoio, mas ela não se atenta para a manutenção, porque o programa não prevê custeio nem manutenção das atividades. Então é importante, isso que você traz, esse ponto, é muito importante. Ao fazer a visita, verifique se é realmente a maior necessidade daquela organização. Talvez naquele momento para ela seja a solução prática, mas ela não pensou na manutenção. Por exemplo, em questões de reforma mesmo, às vezes eles pedem elevador. Mas e a manutenção do elevador? Sim. Será que não é melhor uma plataforma elevatória? Então, todos esse olhar que a gente traz de fora, e muitos de vocês que são engenheiros, são administradores, têm essa perspicácia que às vezes a organização social não tem. Então, é muito importante, isso que você trouxe, para lembrar que o nosso apoio é financeiro, mas o seu apoio é muito maior. É um apoio de um olhar crítico, de um olhar de fora e enxergando o que é melhor para aquela instituição. Sandra, o comitê lá de Campo Grande está com orgulho danado de ser representado por você, que você é daquela região. Então, o Miguel está super orgulhoso de te ver aqui. Que bacana. Obrigada, Miguel, pelo depoimento e pela participação. Obrigada, Miguel. Obrigada, turma de Campo Grande. Semana que vem eu tô por aí, gente. E olha só, hein? Então, olha, vocês ainda estão com uma missão maior, hein? Comitê de Campo Grande, Ana Maria faz realmente um trabalho muito bacana lá naquela região. É uma região muito acolhedora e realmente a gente tem feito uns trabalhos bem fortes na atuação junto com a comunidade. Essa turma aí faz sucesso. Ai, que bom, que bom. E ouvindo isso da superintendente, gente, é muito bom a gente ver os líderes participando e apoiando as ações sociais, né? Porque isso também motiva e dá um ânimo para as pessoas que trabalham dentro da agência, dá um outro clima, não é verdade? Sim. Então, isso é gratificante mesmo. O Josenilde Almeida Binotti, eu acho que é isso, ele faz uma pergunta interessante, obrigada pela participação. Qual o período de análise dos projetos, né? Então, eu vou falar porque tem todo um processo que é realizado e aí varia muito, vai depender muito dos documentos que a organização apresenta. A gente faz uma pesquisa de idoneidade, então isso pode demorar um pouquinho, sim, de 3 a 6 meses, dependendo do projeto que é enviado. Quando é reforma, a gente tem um cuidado ainda maior. Né? Então, ver se os fornecedores são adequados, se são de construção civil, tudo isso é analisado, então às vezes pode demorar. Às vezes é questão de mês, mas não tem como a gente ter um parâmetro de ser um mês e acabou. Não, tem todo um trabalho. O que é importante também frisar, e o Kleber trouxe isso,
que depois do apoio é muito importante o acompanhamento, né? É muito importante voltar à organização. Você quer contar um pouquinho mais sobre isso? Porque a gente falou tão brevemente na sua fala, né, Kleber? Sim. É muito prazeroso voltar. Fala como que ficou depois essa ala do hospital. Então, na verdade, as pessoas em si, como a própria Sandra, né, colocou muito bem, de reconhecimento, né, você está na cidade, as pessoas olham o Kleber do Itaú, etc. Lá no hospital, se formou uma família, né? Por quê? Porque as pessoas, o envolvimento de cada participante no processo, cada um torcendo pela etapa concluir rápido para que pudesse ter a continuidade, né? E assim, foi muito interessante porque a energia que foi gerando, né, dentro daquela situação foi muito gostosa, porque você via cada vez mais as pessoas envolvidas, né? Então, a cada passo que ia, né, dando de andamento e sucesso, entre aspas, porque como a própria Ana Maria disse, reforma é um pouquinho mais cauteloso e trabalhoso. Por quê? Por causa que até o banco, né, é legal dizer isso, que ele indica fornecedores para reforma. Então, não necessariamente ele já tem alguns direcionadores. E assim, o pós, né, depois você poder voltar, fomos lá, inclusive essa gerente, depois que ela teve o bebê, ela foi lá comigo para poder a gente fazer a leitura de livros na biblioteca. Então, assim, é muito gratificante, né? A gente vê o olhar das pessoas passando por aquele local e sabendo que aquilo ali hoje está melhor e por conta de que alguém se mobilizou para que melhorasse, né? Então, assim, está na mão de cada um de nós exercer esse tipo de cidadania, né? Então, assim, é muito gratificante você pegar, poder passar no hospital, onde que você sabe que ali teve um dedinho seu de contribuição para uma melhoria. Então, assim, é fabuloso. É isso mesmo. Eu queria complementar dizendo o seguinte, gente, não dá trabalho fazer isso não, né? Na verdade, nada na vida da gente é fácil, né? Mas o prazer é maior do que o trabalho que dá, né? Então, muita gente não se envolve nos projetos com medo do tempo que vai ter que dedicar a isso, né? Mas não fique com medo, porque a gratificação é tão grande que vale a pena cada minuto dedicado. Ali do seu dia, você tira meia horinha, você dá passa um olhar no projeto, né, Kleber? Sim. Não é nada que tome muito tempo, a não ser que você não conheça nada a respeito, aí você vai ter que dedicar um pouquinho de tempo mesmo para entender aquilo, né? Mas não é um tempo tão grande, vale a pena. E o retorno que a gente traz, depois de tudo isso, também é muito grande, porque além de ser reconhecido pela comunidade, sociedade, você tem muitas vezes o retorno de negócios, né? A tua base de negócios também é ampliada. Então, nós temos várias folhas fechadas, consignado por conta de parceria, né? O banco vem falando hoje muito em parceria, né? A sociedade, ela vê o banco não só como aquela empresa, né, séria, fechada, não. A sociedade quer um retorno de fato, né? E quando a gente apoia um projeto como esse, a gente está mostrando ao vivo e a cores que realmente a gente se importa, né? Então, hoje vence quem o melhor em atendimento, quem o melhor parceiro, e nós podemos fazer isso, né? Muito bem, isso mesmo. Complementando o que a Sandra traz e o que o Kleber traz, também tem uma pergunta da Gabriela Dutra, lá do Comitê de Ribeirão Preto. Muito obrigada, eu cuido desse comitê, dessa região, porque a gente também se dividiu como assessora de território igual as de CONS, para facilitar, né, e também dar um apoio maior para as lideranças nesse sentido, para saber que ações que estão acontecendo. Enfim, então, Gabriela, obrigada. E ela traz justamente isso, né? Se há restrições, como é que a gente faz, é burocrático, não é? Então, não há nenhuma restrição, a não ser pelo foco que o programa prevê, que é educação e saúde. A gente falou bastante em saúde porque foi um apoio que o Kleber fez e indicou um projeto de saúde, mas em educação, o que se apoia em educação? A gente apoia educação infantil, educação integral, educação para o mercado de trabalho, para os jovens. E são apoios de que forma, né? Então, se a organização social ela tem uma oficina de informática, a gente pode, é uma possibilidade de apoio, fazer a aquisição dos computadores.
Escola de música. Oficina de música, com os instrumentos musicais, parquinho, é muito importante o brincar para as crianças, Sim, o desenvolvimento. O quanto não se aprende, o quanto a gente não aprendeu Sim, brincando, não é sim, verdade? sim. A inclusão social hoje está muito forte, né? Muito. E pede muito, porque a criança hoje, quando ela chega na idade escolar, gente, quem é que não tem um celular, quem é que não tem um computador em casa, né? E aí, muitas vezes, a criança, ela não tem. Ela não tem. E aí, quando a gente ajuda Verdade. a escola, a gente está dando oportunidade dessa criança aprender algo diferente. E muitas escolas que a gente passa por aí, inclusive nos interiores da vida, nós temos salas montadas, salas assim completas, montadas através da fundação. Isso é muito bacana. É bem gratificante. E com relação à complexidade, né, até para dizer como eu acompanhei o processo, é hiper simples. Na verdade, você vai pegar um roteiro, essas informações preliminares, né, daquele processo em si, né, daquela causa que você vai buscar, vai mandar no e-mail da gente do Itaú Social, né, a nossa madrinha aqui, Ana Marinha. Gente, eu virei madrinha. Que ótimo! E quando ela recebe toda essa documentação, ela vai disponibilizar, né, o contato para o cliente, etc. E tem um link na onde que ele mesmo, né, é autoexplicativo, ele vai preenchendo. Então, assim, é uma coisa muito simples. Às vezes as pessoas acham, né, que nem a própria Sandra informou, né, nossa, é complexo, né, vai atrapalhar meu dia a dia. Não, de forma alguma. Na verdade, o primeiro passo daquele gestor, né, daquele líder, é simplesmente identificar uma oportunidade local. Identificou aquela oportunidade local, depois do expediente bancário, dá uma fugidinha lá, faz uma visita, entende as necessidades. Tudo hoje é resolvido por e-mail. Eles mandam toda a proposta por e-mail do que eles estão precisando, qual que era a eventual necessidade. Como eu mandei a proposta ontem para a Ana, mandei ontem para ela. Então, assim, um negócio bem simples, bem resumido. Aí o comitê vai analisar, né? E depois, a parte de documental, o próprio cliente, ele vai se resolvendo com o Itaú Social através desse link. Então, ele preenche, vai ter lá um roteirinho de visita, coisinha simples. Então, assim, gente, tá na nossa mão mudar o mundo. Isso é, cada um de nós, imaginando a nível Brasil, cada um de uma agência abraçando essa causa, quanto a gente não vai poder melhorar esse nosso país. Não é verdade? Verdade. E foi bom você tocar nesse assunto, Kleber, porque a gente mudou um pouquinho uma ferramenta. Antes, a instituição mandava tudo para o gerente, toda a documentação. A gente resolveu facilitar ainda mais para os gerentes. A gente tem um sistema. A gente hoje apresenta para a organização social um documento que chama Documento Comunidade Presente. Lá tem um link do sistema, os critérios do programa, os documentos que a gente pede, e ele faz tudo pelo sistema. O upload dos documentos, tudo por sistema. Qual que é o papel do gerente? Visitar a organização. E há um roteiro de visita a ser preenchido. É importante que vocês, antes de fazer a visita, leiam o roteiro, porque ele vai ampliar e vai dar um tom de o que você deve olhar na organização. Então, a questão de sustentabilidade, quantas crianças são atendidas, se os educadores são preparados para atuarem naquela organização, tudo isso é um olhar cuidadoso para que você, gerente, tenha na hora da visita. Então, a gente prepara tudo direitinho para que você seja mais fácil para você, né? Então, é bem bacana. A gente tem uma pergunta aqui de uma voluntária do comitê do ABC, que é a Vanessa. Obrigada, Vanessa, pela participação e por você ter indicado essa pergunta aqui, que é muito boa também. É um comitê formado por caixas, né? A área operacional, o comitê é formado e não tem um gerente de agência. E ela falou, e agora, eu não vou poder participar? Pode sim, você como voluntária do Comitê Mobiliza, pode indicar projetos sim. A gente sempre fala, é interessante envolver um gerente para ele também conhecer que organização da sua região tem uma prioridade, então é bacana, mas você como rede de atendimento pode enviar projetos sim para a gente, tá? Tem uma pergunta bem interessante aqui, Sandra e Kleber, que é de Salvador, é do Candré, é isso mesmo, né, Candré? Um beijo, obrigada pela participação. Ele fala o seguinte, na área de educação, podemos realizar ações culturais do local? Porque lá na Bahia tem muita questão de dança, de capoeira, e a história do negro, gastronomia. Então ele pergunta assim, como é que ele pode indicar um projeto, né? Se a gente apoia a cultura nesse sentido, né?
pela fundação, se há uma organização social envolvida, sim, pode. A gente quer mesmo que as crianças, os jovens tenham acesso à dança, à cultura, à gastronomia, que hoje está bem, cada vez maior, né? Os equipamentos, né? Os equipamentos. E manter essa história da região local, sobre o negro, então, é muito importante para a gente. Então, indique projetos, sim. O que a gente não apoia são coletivos, pessoas que têm iniciativas próprias, porque a gente faz toda uma análise da organização mesmo. A gente quer saber com quem que a gente está falando e é uma organização. Vocês têm alguma experiência nesse sentido? Já viram algum projeto de cultura? Nós vimos voltados para é uma ONG, né? Se eu não me engano, o Poço Fundo, a cidade da ONG, a Fundação Maria Pequena, e nós tivemos o prazer de entregar lá equipamentos musicais, né? Essas crianças, elas estavam à margem, né, da sociedade. Então, na parte do período da manhã, elas não estudavam em período integral. Então, o objetivo dessa ONG é ocupar todo o espaço dessa criança, né, que de repente não tinha o pai ou a mãe ali para apoiá-los. E foi muito bacana, porque aí essas crianças, elas desenvolvem, além de toda a questão cognitiva, de toda a questão de disciplina, porque a música ajuda muito nessa questão, né, ocupação. Né, ocupação. E aí foi muito bacana, porque assim, eles trabalham, além dos tradicionais, né, tal, eles trabalham também para a comunidade. Então, nas apresentações locais, está lá a ONG participando. Isso é muito gratificante, é muito legal. A gente vê o desenvolvimento dessas crianças, né? Inclusive, no dia lá da entrega, eles fizeram uma apresentação, fizeram apresentações muito, muito interessantes. Me fez até lembrar da época de criança. Foi logo ali, né, gente? Mas voltei um pouquinho no tempo. Que bacana. Foi muito bacana. E isso é a cultura. Né? Então, a Fundação, ela investe sim, inclusive aí na Bahia a gente tem muita questão dos equipamentos, que eu acredito que a gente possa ajudar bastante. Sim, né? Os equipamentos musicais, né? Porque assim, hoje, né, a gente vê que cultura é muito traduzida através da música, né? Então, assim, ainda mais para aquele lado de lá que é muito o povo forte, gosta né? da música, né? Gosta. Então, assim, pode ser sim realizado, né? Você que pediu a opinião e a sugestão, investir pesado nesse aspecto, né? Procure uma entidade que esteja necessitando, né? Que possa, assim, crescer. De repente, você possa ter aí vários potenciais musicais aí do seu lado e, de repente, você não sabe por conta disso. É verdade. É bom lembrar também que tem o Itaú Cultural, né? Então, a gente tem um nosso primo, né? Que a gente é Itaú Social, eles são Itaú Cultural, que a gente sempre trabalha em parceria. Então, os projetos que não se encaixam dentro dos critérios do programa, a gente acaba encaminhando para o Itaú Cultural, eles fazem uma análise. Então, a gente pode analisar de diversos âmbitos aí, porque a gente tem equipamentos aqui no Itaú para atuar com a questão da educação, da cultura, do esporte, não é verdade? Exatamente. E até inclusive, né, Ana, a gente está lá no portal exclusivo com relação à questão da língua portuguesa, né? A Olimpíada. E as Olimpíadas. Sim. E até inclusive eu estava falando com a minha filha essa semana, né? E eu falei para ela, olha, o papai gostaria muito de estar indicando a sua professora para poder estar participando. E ela vibrou com isso, né? Porque você imagina, seu filho, né? Tá na escola e a minha filha, ela é uma pessoa assim muito voltada para o estudo, os dois, né? Então, a hora que eu falei, olha, o papai quer indicar a sua professora, ela, nossa, minha professora. Então, assim, envolvimentos que você pode estar envolvendo a sua família, isso seus filhos vão estar despertando já o contexto social, a questão de cidadania, né? Então, assim, não é só nós, né? Isso refere-se, como a Sandra mesmo colocou, estende para toda a sua família. Expande, é verdade. Bom ponto, Kleber, porque a Olimpíada da Língua Portuguesa, as inscrições encerram na segunda-feira. E é um programa, gente, que a gente tem o maior orgulho. A metodologia é da Fundação Itaú Social, o MEC aderiu, né? Então ganhou escala. Mas qual que é a participação nossa? Indique professores de língua portuguesas que atuam em escolas públicas. Vamos contribuir para a nossa educação ter um passo maior, né? Então, vamos indicar, a gente tem lá no portal Rede de Ações Sociais, fala assim, olha, eu indiquei o professor tal, vai ser o maior prazer a gente falar assim, olha, o gerente, ou o agente, ou o colaborador da região tal indicou um professor. Que bacana, né? A gente poder contribuir para a educação efetivamente, né? Sim.
É muito bom. É fantástico. Esses comitês também são assim, seríssimos, né? Você participou, né, Sandra? Eu participei. Fui a Brasília na época, né, para fazer a entrega da premiação dos finalistas. Participei de todos os estágios e é bem bacana, né? Então, veio o municipal, depois o estadual, né, e depois nível Brasil. E é super gratificante. Vocês, como voluntários, podem participar, né, gente? Podem e devem, porque a gente não vai a lugar nenhum sem educação, né? Então, o que faz a diferença hoje é o conhecimento. E nós também podemos ajudar nesta área. É isso mesmo. Gente, tem uma coisa bárbara que tá 350 acessos aqui com a gente. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. Tem uma perguntinha aqui sobre reforma que é importante dizer. Se tem algum documento que a gente pede a mais. Sim, tem. E é bom dizer também que a gente envolve a área de patrimônio do banco. Eles que têm todo esse know-how sobre análise de projetos de reforma e obra. Então, a gente pergunta se a organização é sede própria, então ela tem que apresentar o registro de imóvel. Alguns documentos, sim, são necessários, mas a gente tem lá no portal corporativo todas essas indicações. É importante também dizer, né, Sandra, você pode até complementar, e o Kleber, que a gente não precisa ser cliente para participar do programa Comunidade Presente. E a gente nem quer isso, a gente não envolve o comercial. É para além do comercial, é uma questão genuína mesmo da gente contribuir para o desenvolvimento local. Então, não pensem em contribuir pensando na folha de pagamento e etc. Que às vezes pode confundir essa questão. Às vezes, a organização ela se torna cliente por ela acreditar num projeto que a gente faz, mas não a gente indo atrás de contribuir para ter algum retorno. Vocês querem complementar sobre isso? Então, na verdade, né, na minha situação, inclusive, o hospital, né, de São Sebastião, ele não é cliente Itaú, né? Então, assim, foi realmente uma indicação por conta da necessidade e da eventualidade que eu me deparei junto à minha colaboradora. E esses 2 novos projetos que eu estou inicializando na ilha também não são clientes Itaú. E assim, eles ficaram muito surpresos porque, na verdade, como eu identifiquei, o meu cliente, a esposa dele, que é da casa, né, dos idosos, e eu comentando com ele sobre a questão do Itaú Social e etc, que se ele poderia me ajudar, porque ele é uma pessoa que estava sempre envolvida com idosos da região, ele pegou e falou, né, olha, a minha esposa trabalha, tem uma instituição onde que tem mais outras 2 pessoas envolvidas e tal, se você quiser eu coloco você a par da situação. Então assim, necessariamente hoje a gente tem muita oportunidade para poder estar exercendo nossa cidadania lá fora, né? Que nem a própria Ana Maria disse, não sendo cliente. E isso é muito gratificante, por quê? Porque ele virou e falou para mim, falou assim, poxa, Kleber, a instituição nem tem, o CNPJ nem tem conta aqui no Itaú e você está investindo a causa, né? Falei, olha, o Itaú Social, ele está preocupado em melhorar a cidadania local. Ele não está preocupado com a relação de relacionamento. Né? Isso aí é um fruto futuro que vai acontecer conforme é um namoro, né? Que de repente ali pode sair grandes frutos. Mas a preocupação maior é o quê? É ajudar, né? É contribuir e nós como representantes verdadeiramente exercer essa função de cidadania, né? Muito bem. Eu esqueci de falar que quem fez a pergunta da reforma foi o Alan, lá do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Alan. Obrigada pela participação. A gente vai estar chegando ao fim do nosso programa. Foi muito bom, muito gostoso estar com pessoas aqui que realmente participam, que representam vocês. Obrigada, Sandra. Obrigada, Kleber. Obrigada para todos que estão nos ouvindo.